Greve dos motoristas de ônibus afeta 1,5 milhão de pessoas em São Paulo. PEC que aumenta o Auxílio Brasil deve ser votada hoje. E você vai ver também. Inflação do aluguel desacelera nos últimos 12 meses. O preço do leite sobe e uma caixinha pode custar até R$10. Imagens mostram míssil russo atingindo shopping na Ucrânia. Ana Marcela ganha mais uma medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Agora são 13h02. Boa tarde. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 29 de junho. E olha só, mais uma vez os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo paralisam as atividades. Mesmo após o reajuste, a categoria faz outras reivindicações que ainda não foram atendidas. E a estimativa é que 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela greve. Depois de apenas 2 semanas, motoristas e cobradores da capital paulista voltam a fazer greve hoje. Segundo a Expetrans, a paralisação afeta 675 linhas, mais de 6 mil ônibus que transportariam 1,5 milhão de passageiros. Desde as 4 da manhã, a operação foi interrompida em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional, exceto na Express, na Zona Leste. A Secretaria de Transportes Metropolitanos antecipou a oferta de trens em circulação e ampliar o horário de pico. O metrô, a CPTM, a Via 4 e a Via Mobilidade estão com trens reservas em condições operacionais em todas as linhas para o atendimento à demanda. A EMTU disponibilizou apoio pelo sistema Paese. Apesar do sindicato patronal ter garantido o reajuste salarial de 12,47% após a última paralisação, os trabalhadores argumentam que outras reivindicações da categoria, como hora de almoço remunerada, plano de carreiras, não foram atendidas. A decisão judicial da greve anterior segue em vigor. Com isso, deve haver um mínimo de 80% da frota circulando no horário de pico e pelo menos 60% no restante do dia. Em caso de descumprimento, está prevista a cobrança de multa de R$50 mil. E daqui a pouco, o nosso repórter Almeida Júnior, que está acompanhando toda a movimentação nas ruas de São Paulo, volta com mais informações. Mudando de assunto, o senador Fernando Bezerra apresentou na manhã de hoje o relatório da PEC Social, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e também concede voucher aos caminhoneiros. A proposta prevê o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Além disso, o Auxílio Gás bimestral de R$ 53 passará para R$ 120. Além da criação de um auxílio caminhoneiro de R$ 1.000. No caso do Auxílio Brasil, o custo total para os cofres públicos será de R$ 26 bilhões e permitirá zerar a atual fila do programa já este ano. O relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra traz ainda recursos para a gratuidade de idosos no transporte público e subsídios para o etanol. Considerando todas as ações, o impacto fiscal será próximo de 38 bilhões e 750 milhões de reais, conforme as contas apresentadas pelo senador. A expectativa de Bezerra é de que a proposta seja votada ainda hoje. No projeto, há ainda um artigo estabelecendo o estado de emergência no Brasil, em função da alta dos preços dos combustíveis. A medida é necessária para evitar problemas legais por este ser um ano eleitoral. Daniela Marques Consentino, braço direito do ministro Paulo Guedes, deve ser a nova presidente da Caixa Econômica Federal, no lugar de Pedro Guimarães. Ela é secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Daniela tem vasta experiência no mercado financeiro, onde atuou por 20 anos antes de entrar no governo. Ela também tem boa inserção no Palácio do Planalto. E terminou sem acordo a primeira reunião de conciliação organizada pelo Supremo Tribunal Federal para tentar resolver o impasse sobre a cobrança limitada do ICMS dos combustíveis.
Os estados apresentaram outras propostas e o governo prometeu avaliar e dar uma resposta ainda nesta quarta-feira. Os estados pedem que a alíquota do ICMS sobre o diesel seja calculado com base na média dos últimos 60 meses e que os combustíveis não sejam considerados bem essenciais, já que assim ficam sujeitos a uma alíquota máxima de 17% e 18%. 11 estados e o Distrito Federal entraram no Supremo contra o teto do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. O governo federal se comprometeu a analisar as sugestões. Os representantes da União pediram prazo de 24 horas para analisar as propostas e dar encaminhamento a um acordo. O relator aceitou o pedido e determinou que todos os envolvidos se manifestem dentro do prazo. A estimativa dos estados é de perda de arrecadação de mais de 30 bilhões de reais até o final do ano, por causa da imposição da alíquota única. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal argumentou que a mudança deve afetar o repasse de recursos para a saúde e educação, com a perda de 19 bilhões de reais. E olha só, gente, o consumidor tem que preparar o bolso para um novo aumento na conta de luz aqui em São Paulo. Verdade, Juliana Dariva. Inclusive, os novos valores já serão cobrados a partir de segunda-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário das contas de luz deste ano da Enel Distribuição São Paulo. Os novos valores valem para os 24 municípios da área de concessão da distribuidora, que atende cerca de 7 milhões e 600 mil unidades consumidoras no estado. O aumento médio para o consumidor vai ser de 12,4%, sendo 18,3% para consumidores de alta tensão e 10,15% para baixa tensão. Segundo a empresa, os consumidores de baixa tensão são, na maioria, clientes residenciais. Já os clientes de média e alta tensão são, em geral, indústrias e grandes comércios. De acordo com a Enel, os principais fatores que influenciaram o aumento foram a inflação, além dos encargos setoriais, como a conta de desenvolvimento energético e os custos de compra de energia durante a crise hídrica de 2021. E, por outro lado, a ANEEL pretende rever os reajustes tarifários programados até maio, após a aprovação da lei que prevê a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia. A tendência é que os índices sejam reduzidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica pode reduzir os reajustes tarifários, aprovados de fevereiro a maio, para considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. A tendência é que os reajustes, que em alguns casos chegaram até 24% neste ano, sejam reduzidos. Ao todo, há um saldo de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. A devolução dos tributos pagos a mais pelos consumidores foi objeto de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional neste mês, para atenuar os reajustes da conta de luz. O projeto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores obriga a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão tarifária extraordinária, no caso daquelas que já passaram pelo processo de reajuste. Mas os termos dessa devolução devem ser definidos pela ANEEL. Ao todo, 13 distribuidoras de energia vão ter seus reajustes tarifários revisados. A ANEEL garantiu que algumas distribuidoras já consideraram em junho o benefício no valor da conta. E ainda falando sobre economia, muitos consumidores têm se assustado com o preço do leite longa-vida nos mercados do país. Em alguns locais, uma caixa pode custar até R$10. O preço do leite costuma subir durante a entre-safra, que vai de abril a junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA. É quando o clima mais seco prejudica a oferta e a qualidade das pastagens. E esse ano a situação ficou ainda pior. 2 foram os principais motivos para a alta no custo do leite. O primeiro deles foi o Laninha, efeito climático que diminuiu as chuvas e afetou a qualidade dos pastos para o gado. O outro foi o aumento do preço da ração, que por sua vez foi puxada pelos custos dos combustíveis e dos fertilizantes. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15,
O aumento no preço do leite começou a ser registrado em fevereiro, com elevação de 1,04%. Mas o pico foi em abril, quando o aumento atingiu 12,21%. E em junho, o dado parcial aponta alta de 3,45%. Especialistas do setor acreditam que a situação não deve mudar até setembro, quando termina a entre-safra. E veja a seguir, preço do aluguel desacelera nos últimos 12 meses. E ainda no esporte, Ana Marcela Cunha ganha mais uma medalha de ouro na natação. Os detalhes em instantes. Até já! E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo. São 13 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília e a gente volta ainda falando de economia. É isso mesmo. Em junho, a inflação do aluguel perdeu o ritmo e desacelerou em 12 meses. O indicador tem resultado bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, ficou em 0,59% em junho, após ter registrado alta menor em maio. Com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 8,16% ao ano e 10,70% em 12 meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, até maio, o resultado era maior em 12 meses. Com isso, o IGPM se mantém abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15%. Em junho e em 12 meses. Em junho do ano passado, a inflação do aluguel havia subido 0,60% e acumulava alta de 35,75% em 12 meses. Os principais destaques do mês entre os preços ao produtor foram óleo diesel, leite in natura e automóveis. A taxa do índice ao produtor em 12 meses seguiu em desaceleração, alcançando o seu menor patamar desde julho de 2020. E ainda falando de habitação, com o aumento da taxa de juros e também da inflação, a quebra de contrato de compra do imóvel disparou no Brasil e registrou aumento de 33% no primeiro trimestre. A relação entre distratos e vendas caiu de 16% para 11%. Veja agora como evitar prejuízos. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, compradores de imóveis na planta que haviam se programado para contratar o financiamento imobiliário após a entrega das chaves podem não encontrar condições de seguir adiante com a compra recorrendo ao distrato. O custo da mão de obra está alto porque aumentou as obras, aumenta a demanda para busca de profissionais da construção civil e aí com a falta de profissionais acaba subindo o valor do salário, né? Então isso também impacta negativamente. Dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontam que o número de quebra de contratos de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, 1.061 contratos foram distratados, contra 720 no mesmo período do ano passado. Os dados se referem a apenas imóveis do segmento de médio e alto padrão. Eu dei o sinal, fui para o imóvel, levei a minha mãe, que era um apartamento para minha mãe. Quando nós fomos ver o espaço da lavanderia, não passava nada de nenhum equipamento. Mesmo assim, a Abrainc aponta que esses números ainda são baixos. Os distratos foram equivalentes a apenas 11% das vendas de imóveis no período. Elas passaram de 4.571 para 9.553 unidades. A recomendação dos especialistas é que o distrato seja a última opção do consumidor, que o contratante tente renegociar as dívidas do financiamento e evitar um prejuízo ainda maior. Já quem tem aquele dinheirinho guardado e consegue comprar um imóvel à vista, pode aproveitar as oportunidades. As vendas elas devem sofrer um pouco esse ano, mas acredito que menos de 2 anos aí a gente volte
a ter uns patamares de vendas aí de 19, 20. E voltando a falar sobre a greve de ônibus que paralisa a cidade de São Paulo, nosso repórter Almeida Júnior traz mais informações. A greve atingiu 675 linhas com mais de 6 mil ônibus. Cerca de 1,5 milhão de passageiros ficaram sem transporte público no período da manhã desta quarta-feira. Por causa dessa paralisação, a CET liberou as faixas de ônibus para carros de passeio e suspendeu o rodízio municipal de veículos. O trânsito ficou complicado hoje na capital paulista. A CET registrou 146 quilômetros de vias congestionadas. A Justiça determinou que 80% dos ônibus circulem nos horários de pico e 60% nos demais horários. Está marcada uma reunião de assembleia às 3 horas da tarde para decidir se os profissionais voltam ou não ao trabalho. E a gente muda de assunto agora e fala do conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia divulgou um vídeo do momento em que um míssil russo atinge um shopping, provocando a morte de vários civis. Enquanto isso, a guerra é o tema principal do encontro da cúpula da OTAN, que começou hoje em Madrid. Volodymyr Zelensky divulgou o vídeo que mostra o momento exato em que um míssil atribuído aos russos atingiu um shopping em Kremenchuk na última segunda-feira. O ataque matou pelo menos 20 pessoas e deixou 59 feridos. Outra câmera flagrou o desespero dos 2 pedestres que passavam pelo local no momento da explosão. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, 2.811 mísseis russos já atingiram o país desde o início da guerra. Enquanto os combates na Ucrânia se intensificam, os líderes da OTAN reunidos na capital espanhola de Madrid anunciaram um fortalecimento significativo de forças na borda leste da aliança, já que a guerra na Ucrânia não mostra sinais de desaceleração. Finlândia e Suécia foram convidadas formalmente para integrar a aliança. Uma presença militar americana reforçada na Europa Oriental e 2 novos membros da OTAN, um que compartilha uma fronteira de mais de 1.200 quilômetros com a Rússia, é exatamente o resultado que o presidente russo Vladimir Putin esperava evitar quando invadiu a Ucrânia há mais de 4 meses. No entanto, mesmo que os objetivos de Putin não tenham se concretizado e o conflito continue, o momento está favorecendo a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou com os membros da OTAN por videoconferência e pediu mais ajuda militar. A Ucrânia já recebeu sistemas de artilharia modernos e estou muito grato por isso. Mas a guerra continua e é uma guerra em que a artilharia é de grande importância. Para evitar que o conflito se arraste, precisamos de muito mais sistemas modernos e artilharia. Os membros da OTAN, que já enviaram bilhões de dólares em ajuda a Kiev, devem anunciar um programa de assistência completo para ajudar o país a fazer valer o direito à legítima defesa. Os 27 países membros da União Europeia querem encerrar a venda de veículos novos movidos a combustão até 2035. A proposta anunciada pela Comissão Europeia em julho de 2021, que depende de um debate no Europarlamento, deve contribuir para alcançar os objetivos climáticos do continente, em particular a neutralidade carbônica no horizonte de 2050. A pedido de alguns países como Alemanha e Itália, os 27 concordaram em contemplar a futura admissão de tecnologias alternativas como combustíveis sintéticos ou motores híbridos recarregáveis, se permitirem a eliminação total das emissões de gases de efeito estufa. Os ministros do Ambiente Europeu também prorrogaram até o final de 2035 a isenção de emissões concedidas aos fabricantes do nicho ou aqueles que produzem menos de 10 mil veículos por ano. Esta cláusula, muitas vezes chamada de emenda Ferrari, vai beneficiar particularmente as marcas de luxo.
Estas medidas devem agora ser negociadas com os eurodeputados que este mês também se posicionaram sobre as propostas do Executivo Europeu. A indústria automobilística europeia, que tem investido fortemente na eletrificação do setor, teme o impacto social de uma transição muito rápida. E agora nós vamos falar sobre esporte e, aliás, uma ótima notícia, né, Juliana Daniva? É isso mesmo, Kleber. A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou mais uma medalha. Acompanhe. Colecionadora de medalhas, Ana Marcela Cunha não se conteve com o ouro desta semana e foi atrás de mais uma conquista. Nesta quarta-feira, a brasileira disputou a prova de 10 quilômetros em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste e fechou o pódio com uma medalha de bronze. Campeã olímpica da prova nos Jogos de Tóquio 2020, Ana Marcela foi superada em uma chegada emocionante nesta quarta-feira pela holandesa Sharon van Rovendal, que levou a medalha de ouro com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 28 segundos, e pela alemã Leone Beck, que ficou com a prata. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Rovendal conquistou sua primeira vitória em um campeonato mundial. Esta é a 14ª medalha de Ana Marcela Cunha em suas participações em mundiais, sendo 6 delas douradas. Na segunda-feira, a baiana de 30 anos venceu a prova de 5 quilômetros em Budapeste. Bom, e os nossos parabéns para ela, né, Isso Juliana? mesmo, muito bacana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até mais. E você fica com as nossas imagens da câmera localizada aqui na Praça da República, em São Paulo. Dia lindo por aqui, ensolarado. Ótimo dia! Até mais.